Eu amo Jojo, mesmo, mas seria mentira se eu falasse que a obra não tem vários conceitos desperdiçados. Por isso que nesse vídeo eu quero falar sobre as coisas que eu mudaria para melhor em cada parte de Jojo. Lembrando que é só minha opinião e tu pode dizer o que você mudaria aí nos comentários. Eu sou o Rick e seja bem-vindo a mais um vídeo. Começando por Phantom Blood. Eu não mudaria a história da parte 1, sabe? Eu só adicionaria mais coisas na história. Nada que tornasse ela grande como a parte 4 ou 5. Se ela tivesse uns 3 episódios a mais, já faria uma ótima diferença. Assim a gente podia ver mais dos personagens secundários, em específico o Zeppeli, que eu queria ter visto bem mais dele. Pra mim ele é de longe um dos maiores potenciais desperdiçados da franquia. O cara tem uma história legal, um design foda e uma personalidade maneira. Só falta o bendito destaque. Se ele ao menos tivesse uma grande luta antes da sua morte, já seria muito melhor. Porque eu queria ver mais do uso do Ramon dele e também mais cenas marcantes do personagem. Porque basicamente eu só lembro da morte dele e do Hey Baby. O Tom Patch, o Dyer e o Straits aparecem no finalzinho e não fazem nada. Isso que o Tom Patch é o mais velho usuário de Ramon que a gente conhece na franquia inteira. O que por si só é muito interessante na mitologia de Jojo. Pena que nenhum dos três acaba tendo bons momentos e eles só servem para fazer número para enfrentar os zumbis. Infelizmente isso acaba tornando o elenco da parte 1 o mais raso da franquia, porque tem o Jonathan Speedwagon e um pouquinho do Zeppeli. O resto nem aparece direito. Na parte 2 eu seguiria a mesma ideia da parte 1, mas eu não acho que ela precisa aumentar de tamanho. Só que novamente, eu não consigo perdoar o Araki por não dar o devido destaque pra Lissa. Sério, tu fica a parte 2 inteira ansioso pra ver ela em ação. Basicamente a maior usuária de Ramon da franquia inteira. E quando ela vai ter a grande luta dela, ela é enganada e perde em 3 minutos. Não que ela tivesse que derrotar o Cars. O Caesar não derrotou o Amu e teve uma luta foda pra caralho. Aliás, na minha opinião, a melhor luta das partes 1 e 2 é Caesar vs Amu, de longe. Só que no caso da Lissa, ela só apanha mesmo, sabe? Ela não faz nada. Depois ela ainda tem que ser salva pelo Joseph. A mestra, a mais foda de todas, no final vira a princesinha que tem que ser salva, sabe? É bem broxante. Dava pra explorar muito melhor o uso de Ramon dela ao longo da parte. Porque na maioria do tempo, ou ela tá tomando banho, ou mandando o Joseph fazer algo. O que pra mim é um baita desperdício da personagem. Aqui na parte 3 começam alguns problemas um pouco mais complexos. Eu não acho Stardust Crusaders chato como muita gente acha. Mas vamos ser sinceros, dava pra melhorar muito o ritmo da história. E eu não tô nem falando de cortar batalhas, e sim delas serem mais importantes e passarem uma maior sensação de progressão da história. Porque antes do Egito, muitas lutas acabam e não te dão sensação de conquista ou que eles realmente estão chegando mais perto do objetivo. Para exemplificar, eu vou usar um exemplo da parte 5. E não é porque eu sou fanboy, e sim porque assim como a parte 7... Ventuário segue esse mesmo modelo dos personagens viajando que tem na parte 3. Então, vamos lá. No arco da La Esquadra, só na primeira batalha já tem um monte de coisa interessante. Nela a gente descobre a motivação dos vilões secundários, o passado do Narancia e no final da batalha nós temos um resultado. Que no caso é que os vilões descobriram que os protagonistas estão com a filha do chefe e agora eles vão ser perseguidos por causa disso. Na próxima luta, depois de vencer o Iluso, eles pegam uma chave que eles vão usar numa tartaruga que eles vão encontrar só na próxima batalha. Entendem o que eu tô falando? As batalhas geram resultados. Ao vencer uma luta, eles ganham alguma coisa que vai fazer a história progredir. A chave, ela vai ser usada mais pra frente, então ela ajuda a história a ter uma progressão melhor. E uma coisa legal na parte 5 é que mesmo algumas lutas que não geram resultados grandes, como a luta do Giorno contra o Babyface, ainda assim, a batalha tem sua importância, porque nela, o Giorno desperta um novo poder, ou seja, algo que vai complementar no segmento da obra. Então, não é inútil. Mesmo que o resultado seja menor, ainda é um resultado. Então, isso faz a progressão da parte 5 ser muito melhor que a da parte 3, e na parte 7 acontece a mesma coisa. Pra mim é isso que falta em Stardust Crusaders, as batalhas gerarem algum resultado. E isso acontece em alguns episódios, só que em pouca escala. Por exemplo, a batalha do Polnareff contra o Hanged Man, onde depois dela, o Abdul fica vários episódios longe dos Crusaders, ou seja,
gerou um resultado negativo. Outro exemplo é a luta contra a High Priestess, que depois de ganhar dela, eles acabam chegando no Egito, ou seja, eles alcançam o primeiro grande objetivo da história. Isso é um resultado. E isso também faz esse episódio, por mais que tu não goste dele, ser necessário. Então, falta isso em Stardust Crusaders. Eu particularmente não me incomodo tanto, eu adoro a parte 3 mesmo com esses problemas, e o meu desejo pessoal seria um maior exploramento das cartas de tarô, porque eu acho que dava pra ser bem melhor. Pra mim a parte 4 é a mais difícil de mudar alguma coisa. Eu acho ela maravilhosa do jeito que é, e eu não mudaria nada muito grande nela. Eu sei que tem gente que acha Diamonds Unbreakable chato, porque não é mais tão focado em lutas, e nem é tão frenético quanto a parte 3, que é a porradaria em todo episódio. Mas isso é da proposta. Meu objetivo aqui não é mudar a ideia do arco, e sim coisas menores que diminuem o valor dele. No meu caso, o que eu menos gosto da parte 4 é o lance de deixar algumas coisas de lado e simplesmente não concluir elas. Pra mim, o maior exemplo disso é o pai do Okuyasu, que no início da história eles estavam procurando uma maneira de curar ele, e no final ele termina igual no começo, e eles só abandonam essa ideia. Outra coisa é a Shizuka, que claramente foi criada para ser uma Jojo posterior, afinal, na escrita japonesa o nome dela, junto com Joestar, que é o sobrenome do pai adotivo dela, o Joseph, dá Jojo, então descaradamente ela foi uma Jojo descartada. Em geral é isso, eu não tenho muito do que reclamar não, a parte 4 faz bem tudo que ela tenta basicamente. Chegamos na minha queridinha, Vento Áureo. Essa aqui é meio complicada, que por mais que ela seja a minha favorita junto com Steel Ball Run, eu ainda assim mudaria muita coisa nela. Começando por concluir melhor os arcos de personagem do Fugo e da Trish. Na minha opinião, aqui não entra nem o mesmo problema da parte 1 e 2, que é, faltou destaque. Aqui faltou só conclusão mesmo. Os dois obviamente podiam receber mais destaque, principalmente o Fugo, mas o maior problema deles mesmo é que eles não têm conclusão. A gente não tem nenhuma dica sobre o que os dois fizeram pós parte 5. E eu acho que no caso da Trish é até pior, porque ela ficou mais tempo na gangue e teve importância na luta final. Então o Araki simplesmente não falar um A sobre como a personagem terminou ou o que ela fez no final da história é bem triste. No caso do Fugo, ele tem uma backstory maneira, uma personalidade interessante, só que tem um desenvolvimento pausado. A Trish ao menos se desenvolve, amadurece. Ela deixa de ser a menina encolhida no canto e que precisa ser salva. O Fugo a gente só tem o início do desenvolvimento dele. E para aí, eu devo ser uma das únicas 15 pessoas que ia adorar ver ele controlando o Purple Haze e superando as barreiras do medo e da raiva que ele tem. Só que infelizmente, isso ficou só para um spin-off. Chegamos na parte atual do anime. Stone Ocean. Eu não tenho muitos problemas com a parte 6. Eu acho que ela é bem consistente no geral. O que faltou mesmo pra mim é um grupo mais unido. Basicamente a maioria dos personagens que tá no grupo tá lá só pela Jolene e tá cagando pros outros. Eu sei que a Foo Fighters e a Hermes são amigas, mas não tem muita exploração da relação delas. E vamos concordar que a Foo Fighters sai relativamente cedo da história. Assim como tem na parte 5, eu queria ter visto mais do grupo trabalhando em equipe, sabe? A sensação que me despertou na parte 3 e 4, de amizade, não veio comigo na parte 6. E eu não tô falando que os personagens são ruins, eu gosto de todos eles. Só a relação como grupo que eles têm, que é uma descida de qualidade em comparação com as outras partes. Steel Ball Run só tem um problema que me incomoda de verdade, que é a luta final. E não é por ela ser ruim, ela é boa. O problema é que ela não tem todo o impacto que a luta anterior tem. Eu vou tomar cuidado pra não spoiler ninguém, mas Steel Ball Run tem toda a construção final pra luta anterior a essa. O que faz com que ela pareça estranha, sabe? Você não sente tanto peso de luta final nela, quanto você sente na luta anterior. Por mais que essa que seja a luta que conclui a corrida. Mesmo assim, eu quero dizer que eu não acho essa luta ruim. É uma boa batalha e tem uns fanservice bem maneiro, vale dizer. Por mais que Jojo não seja maravilhoso, uma parte que na minha opinião é muito subestimada pelos fãs, ela tem o mesmo negócio de Vento Áureo. Podia ser melhor em vários aspectos. Eu diria que o maior deles seria alguns personagens que simplesmente não têm um espaço tão grande na história quanto deveriam. Os maiores exemplos são a Kei e o próprio Toru. A Kei só aparece no começo e depois some do nada da história para ter uma conclusão ridícula de rushada e sem peso nenhum nos últimos capítulos. Já o Toru, ele é bom, mas o problema dele é que o stand é tão apelão
mas tão apelão que acaba fazendo ele aparecer só em momentos específicos da história. Assim você acaba não conseguindo ter muito apreço por ele, porque ele não aparece tanto. Eu gosto da personalidade do cara, mas faltou momento. Ao mesmo tempo que eu acho maneiro a gente pela primeira vez não ter um vilão principal, o Araki ainda assim podia ter dado um pouquinho mais de destaque pra ele, porque a gente acaba ficando com um gostinho de quero mais. Eu queria ter visto mais dele, sabe? Outros exemplos ficam na família Higashikata. O Joshu, que inicialmente é o Jobro dessa parte, some e quando tu acha que ele finalmente vai mudar e ter um grande momento dele, um desenvolvimento foda, ele regride, o que é muito triste. Porque alguns dos melhores arcos da parte 8 são protagonizados por esse cara. E eu não tenho problema nenhum nele ser babaca. O Rohan é babaca e é muito maneiro. O problema do Joshu mesmo é que ele tem atitudes mais que questionáveis. E o Araki não dá um final satisfatório para ele. Então por mais que ele seja um dos que mais aparece em tempo de tela, principalmente no início da história, fica meio difícil de tu gostar dele porque não te dá uma sensação que ele evoluiu, que ele amadureceu. Enfim, essa é a minha opinião. Agora eu quero que você diga a sua aí nos comentários, porque eu tô sempre lendo e eu adoro ver a opinião de vocês. Eu sou o Rick, e se você curtiu o vídeo deixa o like e se inscreve, porque isso me ajuda muito. E é isso aí. Tenha um bom giorno.